dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário na presença de Deus. Que bom ouvirmos a palavra que traz vida e esperança aos nossos corações. Você já se perguntou por que devemos orar? Por que devemos falar com Deus ou orar se Deus sabe o que nós precisamos? Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, eu não faço oração, eu no máximo digo assim: Senhor, estou aqui e tu sabe o que eu preciso. E eu deixo que Deus decida o que fazer. E eu disse para essa pessoa: filho, você está errado, porque a palavra nos diz que nós devemos orar. Inclusive Jesus nos diz em João, no livro de João nos revela uma fala de Jesus que diz assim: até agora vocês nada receberam, porque nada pediram em meu nome. A oração tem um poder, e eu quero falar sobre o poder e a necessidade da oração. Por que devemos orar e de que forma devemos orar? Preste bem atenção, esse ensinamento de hoje com certeza será útil à sua vida prática e à sua vida espiritual, e ele é muito interessante. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago, irmão de Jesus, na sua carta diz o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Na outra tradução diz: Elias é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, desejos. Tem uma outra tradução que diz que Elias era um homem frágil como nós. E ele orou, diz aqui, com insistência, com instância, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Veja, aqui está falando que um homem comum, Elias era um homem comum como nós. Elias era um grande profeta, sim. Elias realizou grandes milagres da parte de Deus, sim. Mas a primeira coisa que ressalta é que Elias era um homem comum. Ele não é um semideus, ele não é um anjo vindo do céu, ele não é o Cristo. Elias era um homem comum, como nós, como você e eu, que tem os seus problemas, os seus sentimentos. Inclusive tem uma passagem em que Elias se depara com a situação da depressão e ele chega a pedir a própria morte, mas Deus restaura o seu coração, cura ele da depressão. Veja, Elias, ele era sujeito a fraquezas, como nós somos também sujeitos a fraquezas, a pensamentos enganosos, a ideias erradas, a tentações. E o primeiro passo aqui, o primeiro aspecto que Tiago ressalta é que, sendo ele frágil, ele orou com fervor, ele orou crendo. E por 3 anos e meio não choveu, e quando ele orou de novo, choveu. É interessante que a oração dele foi ouvida apesar dele ser um homem frágil como nós. Então, o poder da oração não está em quem faz a oração, o poder da oração está em quem ouve a oração. Isso é muito importante. Sábado à noite, o pastor Paulo Figueiró trouxe uma palavra sobre a oração e ele falou algo muito interessante. Ele disse: veja, a oração é como um telefone. Ela é o meio com o qual nos comunicamos com alguém. No caso, nos comunicamos com Deus. Se eu pego o meu telefone e eu ligo para uma farmácia, por exemplo, ou para uma teleentrega de pizza, e eu peço uma pizza, e daqui a pouco a pizza chega na porta da minha casa, quem é que foi que realizou a pizza? Quem é que foi que trouxe a pizza à existência? Foi o telefone? Foi a ligação? Não. Foi lá a empresa que faz pizzas. Foi lá o restaurante. São eles que têm o poder de fazer a pizza.
porque eles têm os ingredientes, eles têm a técnica, eles têm condições de entregar, e eles que trouxeram a pizza até a minha casa. Então, se a pizza for boa, a glória não é do telefone, e a glória também não é minha que pedi a pizza. A glória, se a pizza é boa, é do restaurante. Mesma coisa com relação a tudo que acontece. Se nós oramos e Deus age e há um milagre e há algo que acontece, não tem glória nenhuma em nós que pedimos e nem na oração que foi feita. A glória está em Deus, que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, qual é o valor da oração? O valor da oração é nos comunicarmos com Deus e solicitarmos a Deus aquilo que nós queremos ou precisamos. Porém, há orações que não são ouvidas. O próprio Tiago nos disse, nós já lemos esses dias, que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastarmos em nossos prazeres, em nossas paixões. Ou seja, quando pedimos algo que não é conforme a vontade do Pai, o Pai não atende a nossa oração, porque é uma oração fútil, é uma oração supérflua, é uma oração que não está conectada com o coração de Deus. E aí eu quero mostrar para você que Elias orou, mas Elias orou conforme o coração de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, podemos ler no versículo 1 em diante uma passagem muito interessante. Fala desse momento em que Elias procura o rei, diz assim: então Elias, morador da cidade de Tesbe, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante a face cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Olha só. Então, numa outra tradução diz assim, tão certo, diz assim, o Senhor mandou dizer, não haverá chuva até que eu mande que ela venha. Olha que interessante. Então, Deus havia dito para Elias, Elias é um profeta, Deus falou a ele, Deus disse: Elias, ore para que não chova. E quando você orar para que chova, vai chover. Veja que interessante. Elias era um profeta, veio a palavra de Deus dizendo que era desejo de Deus que não chovesse por um tempo. E para você entender por que Deus fez ficar 3 anos e meio sem chuva, você tem que entender o contexto do que estava acontecendo com o povo de Israel. Só para você entender, o povo de Israel estava adorando um falso Deus chamado Baal. E eles acreditavam que era Baal quem abençoava o povo com chuvas, e que Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E eles então estavam sacrificando até mesmo crianças a Baal. E Deus então diz para Elias orar para não chover por 3 anos e meio. Por quê? Porque queria provar para eles que não era Baal que dava chuva ou que tirava a chuva, mas que era o próprio Deus, Santo Criador, o Deus de Israel. Que Baal era uma farsa, que Baal era um demônio, que não tem poder algum sobre a chuva, sobre o tempo, sobre os ventos, que Deus é o único que tem poder e que era Deus que estava abençoando o seu povo. Agora então Deus iria fazer parar de chover, mas é interessante que Deus deu a Elias a autoridade. Ele disse: não vai chover até que eu mande. E daí você vai perguntar, mas por que precisava que Elias orasse pedindo chuva, se Deus já disse que não iria chover e que depois iria chover? Por que isso? Por que Deus precisava da oração de Elias se Deus já queria fazer isso? Por causa de algo muito importante que está em Gênesis. Quando Deus cria os primeiros seres humanos, em Gênesis capítulo 1, diz que Deus fez o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes, as aves, tudo. Depois diz assim, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança.
A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, encham a terra e governem sobre ela. Olha só, Deus deu o governo da terra a nós, seres humanos. Homens e mulheres, conforme a imagem de Deus, têm o poder de governo sobre a terra. Homens e mulheres criados por Deus conforme a sua imagem. O pecado desfigurou essa imagem. Quando pecamos, quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram este governo da terra a Satanás. A chave do poder foi entregue a ele, por isso Jesus diz que ele é o príncipe deste século. O príncipe deste mundo é o diabo, e ele tem autoridade sobre o mundo porque ele governa a terra com o poder do pecado. Porque o homem, pelo pecado, se sujeitou a ele, mas originalmente toda a autoridade sobre a terra havia sido dada ao homem, ao ser humano, a nós, homens e mulheres. Então, quando Deus diz que nós precisamos orar, a oração são palavras de ordem, são palavras que liberam o poder, porque primeiramente o poder está em nós, o poder da decisão. Nós precisamos decidir o que queremos. E quando nós queremos algo que é conforme o coração de Deus, é porque nós estamos sendo imagem e semelhança de Deus. E se nós pedimos algo em oração conforme a imagem e a semelhança de Deus, conforme a vontade de Deus, então há um poder na nossa oração, porque a nossa oração traz a realidade espiritual para o mundo material. Nós temos o poder de governar a terra. A Bíblia diz também que nós somos príncipes e sacerdotes, somos reis e sacerdotes. 1 Pedro diz isso, que Deus nos comprou e nos tornou uma nação de reis e sacerdotes. Quem é rei, reina, governa, tem poder. E o sacerdote é quem faz ligação entre Deus e a terra. Então nós somos aqueles que reinamos na terra, governamos a terra pelo poder de Deus. E então colocamos em prática a autoridade que Deus nos deu. Colocamos em prática esta autoridade na terra. A nossa oração nada mais é do que trazer ao mundo o governo de Deus. Por isso a oração do Pai Nosso começa dizendo: venha o teu reino, venha o teu governo. Por isso que Deus precisava que Elias orasse, porque Deus já tinha um propósito. O propósito era: não vai chover, e depois o propósito era: volte a chover, quando o povo se arrependesse. Mas para que não chovesse, um homem precisava proclamar esta palavra, um homem precisava pedir que parasse de chover, porque a autoridade está sobre o homem. Veja, preste atenção, Deus quer abençoar a sua família, já tem promessas para ela, está no coração de Deus, mas Deus vai aguardar a sua oração para que a bênção seja liberada sobre a sua família. Deus quer abençoar seu casamento, tem promessa para isso, mas Deus vai aguardar a sua oração pedindo e a sua oração liberando a bênção para a sua família. Deus quer curar os enfermos, está no coração de Deus. Jesus já morreu pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades, mas Deus está aguardando a sua oração para que o enfermo seja curado. Deus está aguardando a sua oração. Então, há uma necessidade de que homens e mulheres orem para liberar a vontade de Deus sobre a terra. Você está entendendo como é forte e poderoso isso que eu estou falando? Há necessidade de que homens e mulheres orem para que Deus libere o seu poder sobre a terra. Deus é poderoso, mas Ele aguarda a nossa oração, porque Ele aguarda que a gente peça, porque Deus só pode e só vai fazer aquilo que por oração nós venhamos a pedir. Nada recebeste, porque nada pediste. Jesus falou isso. Ou seja, não quer dizer que Deus não tenha sonhos e nem vontade. Está lá depositado no céu uma riqueza espiritual, está depositado no céu um grande tesouro para nós, mas precisamos sacá-lo, recebê-lo por meio da oração. Então a oração, ela traz à existência aquilo que não existia. A oração, ela traz à terra, ela traz ao mundo aquilo que é
do céu, a oração ela torna real aquilo que era apenas um propósito, um sonho. Ela conecta Deus com a terra. Então você e eu precisamos orar mais e precisamos orar especificamente. Elias não orou apenas assim, Senhor, faz justiça nessa terra, que o povo se converta, que parem de adorar Baal. Não, Elias orou estrategicamente, ele disse, Senhor, faça parar de chover, até que se arrependam, até que eu mande que chova novamente. E aí quando o povo se arrependeu, quando o rei se arrependeu, passou 3 anos e meio, e eles então, lá no Monte Carmelo, Deus provou que Deus era Deus e que Baal não era Deus. Daí o povo se arrependeu, se humilhou, se prostrou. E aí Elias disse, agora vai chover. E Elias orou e a chuva veio. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa orar especificamente. Não apenas ore, Deus abençoe a minha vida. Diga para Deus exatamente o que você precisa. Mas primeiramente, peça que Deus te mostre qual é o propósito dele. Então vai vir do céu ao seu coração o que Deus quer fazer. Então o seu coração conectado com Deus pede o que Deus quer. E aí você traz à terra a vontade de Deus. Você é apenas um canal. A oração apenas confirma o que já está no coração de Deus. Amém? Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude a orar e orar especificamente e orar sem cessar. Eu peço que esse homem agora abra sua boca orando, esta mulher agora abra sua boca orando e pedindo, Senhor, aquilo que é necessário especificamente e pedindo o que está no teu coração. Eu peço que o Senhor revele os teus sonhos, os teus propósitos a esse homem e a essa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o devocional e faça uma oração específica agora, falando com Deus.